E aí, galeraça, beleza? Tudo bem com os senhoritos, as senhoritas, pingolitos? Não, brincadeira. Enfim, e aí, galera, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam extremamente bem, aí, diga-se de passagem, até então, até igual, até mais a vez. Só os carros passando, né? Enfim, será que daqui eu também mostro? Deixa eu ver pra cá. Tá bom, vai. Ali a panoramicidade geral. Então vai. Então aí está. Acho que não tem mais nada a ser mostrado aí nas paisagens. Enfim, bom, gente, então o negócio é o seguinte. Eu vou citar um exemplo, né? Um exemplo de um país aí, o país do candelabro, né? Obviamente, eu até preferia o Reino Latino de Jerusalém, né? Se for arrisca até a Igreja Católica administrar ali, acharia muito melhor, né? Não sou muito fã desse país, dessa ideologia, de tudo que se sucedeu depois disso, né? O Oswaldo Aranha, acho que é o Oswaldo Aranha, né? Um brasileiro aí ajudou a criar, né? Esse estado aí em 48, né? Enfim, né? Enfim, mas eu não sou muito fã, já falei os motivos e já critiquei várias vezes aqui, né? Aliás, certo? Eu acho que talvez esse estado de um país do candelabro tinha que ser num lugar que esteja vazio, né? Aliás, certo? Tipo, sei lá, eu acho que eu não posso citar o nome do país, né? Eu sei que ele termina com oriental, né? Ali é desocupado, né? Ali não tem ninguém, ali sai daquele mar do povo, da religião da crescente, né? Da lua crescente. Então acho que ali para eles seriam muito melhor do que lá. E bom, eu acho que a alta cúpula também não deveria ter esse tipo de ideologia, né? Mas enfim, né? Enfim. Então eu vou pegar aí um exemplo que há muitos anos aconteceu com eles e para ilustrar por que o Brasil vive uma ditadura, né? Ditadura do judiciário, dentadura, né? Dentadura do judiciário, a dentadura desse ativismo judicial, essa dentadura como é mesmo nome? Magistrado, né? Magistratura, né? Então a gente vive essa espécie de dentadura aí deles, né? Bom, gente, também antes de eu adentrar nisso, esse tema estava completamente fora do meu radar, né? Mas assim que eu tiver mais tempo, eu volto aí com os temas que eu já tinha comentado com vocês, né? Cujos quais eu já queria ter proferido com vocês, ter tocado e falado nesse assunto, né? Enfim, depois eu talvez volto, né? Mas antes de mais nada, vamos para o que interessa, porque eu acho que com isso, né? Isso eu tenho certeza que vocês vão entender, porque o Brasil vive uma espécie de ditadura e ninguém quer ver isso, ninguém quer entender isso, né? E alguns acham que não, né? Enfim, então vamos lá. Então, como vocês sabem, né? É... Bom, acho que isso por ser uma coisa woke, né? Eu acho que eu posso falar sem maiores problemas aqui no YouTube, né? Algo woke ou algo aí que os iaques, que os framboesas gostam, né? Enfim, então é conhecido como a única democracia do Oriente Médio. É conhecido por ter a maior passeata do orgulho. Acho que é em Tel Aviv, né? Tel Aviv tem a maior passeata do orgulho LGBTQIA+, enfim, não sei, né? E é esse país aí, né? Então, há muitos anos atrás, num jornal, acho que o comentarista era o Marco Antônio Villa aí, né? O Village People, enfim, sei lá. E aí parece que houve acho que um sargento, um tenente, um comandante, um general, um marechal, né? Não sei, que ele estava em algum lugar lá do Hebron, não sei também o lugar, né? E aí tinha um rapaz, um garoto aí, acho que palestino, né? Filistino. Eu não sei, né? Eu não sei a maneira que o YouTube quer falar. Eu vou falar filistino, né? Tinha um garoto aí filistino que ele não era envolvido com lhamas, né? Com lhamas aí. E aí, esse sargento parece que pegou o garoto, né? Infelizmente pegou esse garoto de 19 anos, colocou ele num lugar, né? E fez PPI contra ele, comentando, né? A sua ceifação de vida, né? Infelizmente aí os garotos passou para os braços do pai, né? Do nosso Deus, vamos assim dizer. E aí, bom, passaram-se uns anos, né, não falaram que não sei o que, né, mas enfim, né, aí isso se reverberou, né, isso voltou à tona e parece que esse sargento, pelo menos na época, né, sargento, comandante, tenente, não sei, parece que na época
Esse sargento foi julgado, foi sentenciado e foi condenado, né? Acho que ele ficou preso, ainda está preso, não sei, né? Bom, e aí o Marco Antônio Villa, o Village People, todo mundo aí falando, tá vendo? O Tel Aviv, né? O país do candelabro, eles são uma democracia plena, um exemplo para o mundo inteiro, um exemplo para o Oriente Médio inteiro, porque eles são a única democracia plena que existe no Oriente Médio e não sei o que, né? Enfim, né? Então foi isso que aconteceu, né? É uma das maneiras que esses jornalistas aí que tanto têm como pode dizer assim, uma desavença com o Bolsonaro, é eles pegar o exemplo aí do país do Candelabro, que jogou eu acho que apenas né? Não sei se tem mais, um sargento que fez pay contra um filistino. Então foi isso que aconteceu. Eles, tá vendo? Eles são imparciais, ele jogou um deles, né? Tipo assim, a gente vai jogar um dos nossos porque ninguém está acima da lei, ninguém está acima do bem e do mal, então a gente é imparcial, enfim, mano, beleza, né? Eu já entendi o que eles quiseram dizer, né? O que eles quis dizer, né? Daqui a pouco aquela frase, né? Quiseram dizer quisetes, enfim. Bom, então, vamos para os dias de hoje, gente. Vocês acham que o Sapinho ele é imparcial? Vocês não acham que eles querem prejudicar os bolsonaristas de propósito a todo e qualquer custo e dane-se para eles estar tudo certo? Né, o André, no caso, o André Mendonça, ele já falou, o MST, ele já invadiu a Praça dos Três Poderes, o Black Bloc. O MST quebrou a Praça dos Três Poderes e ninguém ficou 17 anos preso, né? Eu acho que nisso daí, gente, a gente não julgando o demérito, por exemplo, do julgamento de Nuremberg, né? Se a gente fosse ver a risca, mas eu acho que o que o Sapinho fez, a gambiarra constitucional que o Sapinho fez para aprisionar os bolsonaristas no dia 8 de janeiro lembra muito aquilo que aconteceu no julgamento de Nuremberg, né? Não tinha uma pena estabelecida prevista, eles passaram a fazer uma pena para punir as coisas, mas tipo assim, o ruim é que o jeito que eles fizeram foi muito mal feito, muito nas coxas, né? Até se o Sapinho achasse que ele tá no direito dele fazer isso, eles fizeram muito mal planejado, né? Sem revisamento jurídico, e tipo assim, caçando, né? Os advogados não tendo acesso aos autos, ao porquê as pessoas estão sendo julgadas e condenadas, né? Então também ficou muito mal feito isso daí, né? Eu acho que não é preciso você ser um especialista de direito institucional, direito internacional, para você saber o quão arbitrário o Sapinho foi, né? O Sapinho foi, o Sapinho é, e eu acho que infelizmente o Sapinho há de ser. Se a gente aqui, o povo brasileiro, não acordar, não tentar fazer alguma coisa para que eles parem, né? A tendência vai ser isso, né? Gostaria aí que nossos países, os países que são amigos nossos, né? Os nossos. Peraí, deixa eu tirar minha cachorra daqui, que o assunto é bem importante e eu não quero, né, que atrapalhe. Peraí. Bom, gente, desculpa, tive que dar uma pausa. Então, sei lá, os nossos amigos estrangeiros, nossos amigos gringos, né? Eu gostaria, né, se eles pudessem, olha mais a situação aqui de nós brasileiros com relação à ditadura do judiciário, a dentadura do judiciário que a gente vive, né? Deixa eu falar assim em código, né, para o YouTube não pegar. O S, nananana, T, nananã, F, né? Então é isso daí. Acho que alguns já pegaram no ar, né? Então também olhem para nós e vejam que, infelizmente, a gente sofre as vicissitudes, as coisas erradas que eles tomam contra a gente, né? Enfim. Então, gente, aí voltando de novo ao Sapinho, né? Ao já referido aqui. Os caras fazem de tudo aí para prejudicar o Bolsonaro, o bolsonarista, conservador, direitista, liberal. Bom, tipo assim, ele já falava, o Bolsonaro voltando ao poder é um dos fantasmas, um dos filhos, uma das crias, um dos filhotes do regime militar. Então a gente não pode deixar, por isso que a gente não pode ser imparcial. O que a gente puder fazer para essa estirpe do resquício do regime militar, a gente tem que fazer mesmo, custe o que custar. Vocês entenderam? Eu acho que, tipo assim, pra você ver como que o negócio ideológico ele é tão escancarado, que a própria mídia falou que quando essa desgraça desse Lula, né, tomou aí o poder, né, enfim, né, vamos dizer assim, na mente deles, ganhou, né,
Eles falaram que o Brasil melhorou com a questão de liberdade de imprensa, que, nossa, o Bolsonaro xingando os jornalistas, o Bolsonaro falando mal dos jornalistas, o Bolsonaro mostrando quão podre os jornalistas são para a bancada dele, né? A bancada eleitoral, a bancada ideológica dele, né? O Bolsonaro expondo os podres dos jornalistas para os bolsonaristas. Aí depois que isso acontecesse, os bolsonaristas iam lá meio que atacar os jornalistas, que isso empobrecia a democracia brasileira, a liberdade de expressão, a liberdade de livre imprensa que existia aqui no Brasil. Agora com Lula isso melhorou. Então, tipo assim, eu acho que eles merecem tudo isso que eles estão passando agora, né? Aí eu acho que na rede Goebbels, né, o jornalista ser obrigado a pedir licença, a pedir desculpa para falar algo que aconteceu aí no banco, né, o Vorkari, né, o Toffoli, o Tayaya, né, enfim, então, tipo assim, eu acho que eles merecem tudo isso mesmo, bem feito para eles, né. Uma das primeiras coisas que eles tinham a capacidade de falar não era que o Bolsonaro empobrecia a liberdade de imprensa que tinha no Brasil, né? Então agora é que vocês padeçam, né? Vocês paguem, né? Vocês padeçam muito bem padecido com o desgoverno, com o atual desgoverno que vocês ajudaram a estabelecer, né? Com o atual desgoverno que vocês apoiaram. Então que vocês todos padeçam e muito bem padecido nas mãos deles, né? Isso que eu posso desejar para vocês, né? Mas enfim, né? Enfim, tirando essa questão aí da imprensa. Mas então, gente, então vamos lá agora para fechar todo o pacote, vocês verem porque o nosso país não vive uma democracia plena, né? Então vocês veem aí o judiciário do Sapinho, não é o judiciário do Sapinho, o judiciário do país do candelabro, né? Um general, um marechal aí, sei lá, ele fez algo ruim contra um filistino que não era do Hamas, né? Não era do Hamas, e ele foi preso e condenado e julgado, né? Agora, sei lá, um bolsonarista que não fez absolutamente nada. Bom, o general do Lula, aí o G. Dias, né, que deu água para os manifestantes, né? Mas enfim, e ele sabendo que tudo isso é mentira, que não houve golpe de Estado, que não houve minuta golpista, que não houve nada, né? E mesmo assim eles vão continuar atrapalhando. Bom, eu acho que é capaz dos caras nem deixar o Flávio Bolsonaro se candidatar, né? Que seria o pior de tudo, mas enfim. Mas eles prejudicando sistematicamente o Bolsonaro, a oposição, os bolsonaristas, né? E para eles está tudo certo porque eles estão acabando com o resquício do regime militar, né? Acabando com aquilo que sobrou do regime militar. Isso daí parece justo para vocês, né? Tipo assim, eles podiam até falar, ó, a gente não gosta do regime militar, não acha certo as pessoas apoiarem esse regime, porque esse regime foi muito ruim, esse regime fez o Brasil regredir, andar para trás, eu não sei o que, mas, né, mas a gente tem que ser justo, né? A pessoa não quebrou, a pessoa é uma ré primária, né? O cara só tava vendendo algodão doce, né? E, bom, peraí, o que o cara tá falando? Peraí. O cara vem gritar logo aqui. Enfim, voltando, né? Mas a gente tem que punir da maneira correta, né? E tipo assim, antes disso, outra coisa também que eu acho que os caras têm um pé atrás com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi presidente, ele mexeu num monte de arquivo desclassificado que só presidente poderia mexer, né? Ele deve ter pegado muito artigo aí do 31 de março de 1964, né? Aliás, certo, provando que realmente os militares não são tudo isso. Os militares não... Ninguém está falando que os militares são santos, não cometeram abusos, né? Em via de regra, talvez abusos. Os militares prenderam quem não era comunista, né? Na prisão, né? Então, tipo assim, o Sapinho vê também o Bolsonaro muito mais uma ameaça por causa disso. O Bolsonaro, de algum modo, eu acho que ele já deve ter esse documento em mãos, né? Porque ele foi presidente. Ele sendo presidente, eu acho que muitas das vezes ele podia falar, ó, pesquisa tal coisa pra mim, tal arquivo desclassificado lá no Arquivo Nacional, nos anais aí da Câmara, do Senado, não sei o que, vai lá e pesquisa, traz isso pra mim, né? Desclassifica e traz isso pra mim. Eu acho que é uma coisa normal, gente. Todo presidente tem esse tipo de acesso em todos os países do mundo, né? Sei lá, enfim, né? Acho que eu não preciso citar mais exemplos, né?
Então, tipo assim, por isso que também o Sapinho vê que é uma ameaça o Bolsonaro e o bolsonarismo, né? Porque também o Sapinho, com isso ele vê que... Pera aí, vai, deixa o avião passar. É o jeito, né? Isso que tá longe o avião, hein? Bom, vai, deixa passar o jeito, né? Então, tipo assim, gente, o Sapinho ele vê que isso daí é uma ameaça muito grande, o Bolsonaro ter esses documentos hoje em mãos, né? Isso daí depõe muito contra a narrativa que eles querem construir do que tenha sido o regime militar, né? Enfim, nossa, mano, que moleque tá gritando ali. Tá ainda, acho que foi embora, né? Então acho que é por isso que eles também apertam o cerco e cada vez mais e mais são parciais e mostram para que veio, né? Acho que se o Sapinho ele quisesse, o Brasil fosse uma democracia, o Sapinho ele desse alguma prova, né? Tipo, ó, a gente não gosta do Bolsonaro, a gente não gosta do bolsonarismo, a gente tem ele é um nosso inimigo fidagal, né? Ele, a gente detesta o fato dele enaltecer o regime militar, algo que a gente não gosta, né? Mas a gente tem que ser imparcial, né? O vendedor aí de algodão, por exemplo, né? Que nem tava lá no quebra-quebra, né? Que nem se bobear nem bolsonarista ele é. Não tem por que ele ficar mais de 2 anos numa prisão, né? Então vamos soltar, né? A gente solta, a gente põe tornozeleira, a gente faz as coisas, mas a gente tem que ser imparcial, né? E isso não tem por parte do Sapinho, da OAB, bom, órgãos de direitos dos humanos também aqui no nosso país, né? Que só serve para, isso só existe para defender bandido, né? Cidadão de bem, pai de família de bem, né? Eles não fazem nada, né? Pai de família que tem boa conduta, que faz as coisas certas, tem uma procedência correta, eles não defendem, né? Só bandido eles defendem, né? Então é isso, Sapinho, OAB, órgão do direito dos humanos, tudo não são nem um pouco imparciais pro lado do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Eles não são porque eles têm esse medo que se de algum certo modo o bolsonarismo for fortalecido novamente, vir a ser forte novamente, muitos traços, muitas coisas do regime militar que eles detestam vão voltar para o imaginário brasileiro, né? Para o imaginário brasileiro a história vai ser reescrita, né? Eles não querem que a história seja reescrita, né? Eles querem falar o seguinte, o regime militar foi ruim, os militares foram malvadões, pronto, e acabou, e dane-se, né? Enfim. Então, gente, também por isso que eu não acho correto eu ter que defender as nossas Forças Armadas, o Exército, hoje, institucionalmente falando. Né? Eu sei que o Exército ele é importante, todo país tem que ter um Exército e tudo mais, mas os de hoje, né? Os de hoje eu não sou obrigado, porque eles mesmos não têm uma preocupação com tudo isso que eu expus para vocês, eu falei para vocês, né? Os militares o de 64 era uma coisa, mas os de hoje são completamente diferentes do passado, não é? Enfim, gente, então fiquem todos aí na santa paz de Deus, um forte abraço, 20 minutos de vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima, fui, tamo junto, falou, passou a régua, até uma próxima, fui, tchau.